E aí, galera esperta do primeiro ano, beleza pura? Hoje nós estamos aqui para terminar o capítulo 3, tá? Tem uma análise do capítulo 3 que a gente ainda não fez. A gente está aqui para fazer isso hoje. É a parte da análise de gráficos do movimento uniforme. O que eu vou trazer aqui para vocês é uma síntese daquilo que está lá na página 42 do livro de vocês, tá? Então eu peço que nesse momento vocês peguem lá o livro de vocês, abram o livro, pegou o livro? Vou esperar. Isso aí, pega o livro, abre na página 42, porque o que eu vou fazer aqui é uma síntese daquilo que está lá. Beleza pura? Depois disso a gente vai fazer alguns exercícios e aí, enfim, eu deixo a atividade para vocês e a gente encerra esse capítulo, tá? Bom, o que a gente precisa de saber de mais importante de gráfico do movimento uniforme? Então, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, olha, a expressão que rege o movimento uniforme, ou seja, a função horária do movimento uniforme, é essa daqui, ó. S é igual a S0 mais V vezes T. O que a gente precisa saber dessa função horária? Que essa função horária aqui, se eu conhecer a função horária do móvel, eu sei todas as informações acerca do movimento dessa partícula, tá? Então, se eu conhecer a função horária, em resumo, conhecer tudo ou todas as propriedades sobre o movimento daquela partícula lá. Bom, então agora a gente quer olhar para essa função e retirar dessa função propriedades gráficas que vão aparecer muito nos exercícios e aparece muito em Enem, vestibular e nos exames externos, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha, essa função horária do movimento uniforme, ela tem correlação direta com o estudo de funções que vocês estão fazendo lá no primeiro ano, tá? Na disciplina de matemática. Eu não vou entrar aqui nessa análise de função não, tá? Eu vou olhar para essa, função aqui, vou partir do pressuposto que vocês entendem bem a análise de funções de primeiro grau lá da disciplina de matemática e a gente vai explorar os gráficos do movimento uniforme. Então, primeiro, quando a gente vai falar de gráfico de movimento uniforme, a gente tem que olhar dois parâmetros em função do tempo. O primeiro é a posição versus o tempo e o outro parâmetro é a velocidade versus o tempo, tá? Bom, então toda vez que eu tenho um objeto em movimento uniforme, regido por essa expressão aqui, ó, o gráfico da posição em função do tempo sempre será uma reta inclinada em relação ao eixo do tempo. Então, eu coloquei aqui, ó, duas retas. Uma com inclinação ascendente, ou seja, aqui a posição aumenta com o tempo, e aqui, nessa outra reta, a posição diminui com o tempo. Bom, aqui, ó, eu vou analisar o seguinte. Para essa primeira reta aqui, ó, para t igual a zero, isso aqui representa a primeira posição do móvel. Então significa dizer que para esse móvel que descreve o movimento dessa linha lilás aqui, ó, essa aqui é a posição inicial desse móvel que percorre essa trajetória. Notem que à medida com que o tempo passa, a posição do móvel vai diminuindo em função do tempo, olha. Se eu pegar aqui um tempo aqui, ó, e for aumentando o tempo, a posição está diminuindo. Se a posição diminui com o passar do tempo, é porque a sua velocidade ela é negativa. Então, nessa reta lilás aqui, ó, a velocidade do móvel ela é negativa. Velocidade negativa significa dizer que o movimento é retrógrado. Então, eu tenho aqui um movimento retrógrado. Movimento retrógrado. Notem que desse gráfico, esse ponto aqui, ó, para esse móvel que descreve esse movimento em lilás, esse aqui é um instante em que o móvel passa pela origem. Ou seja, quando ele passa pela origem, a sua posição final, olha, é zero. Então, notem que ele saiu de uma posição inicial positiva, a posição dele foi diminuindo, diminuindo, até que ele passou pela origem. E à medida com que o tempo vai passando, ele passa a ocupar posições agora negativas.
tá? Bom, agora eu vou analisar essa reta aqui, ó, desse móvel aqui em laranja. Notem que no eixo da posição, ele sai de uma posição S0 negativa. Então eu vou colocar aqui, ó, menos S0. Ou seja, a posição S0 aqui, ó, é negativa. Ele sai de uma posição S0 negativa e à medida com que o tempo passa, a sua posição vai aumentando com o tempo. Significa dizer que nessa reta aqui a sua velocidade ela é positiva. E velocidade positiva significa dizer que o movimento é progressivo. Movimento progressivo. Notem de novo. Esse instante aqui, ó, é o instante em que o móvel passa pela origem. O móvel passa pela origem exatamente nesse instante aqui. Notem que nessa circunstância aqui, ó, essas duas retas ocasionalmente se encontram. Esse instante aqui, ó, é exatamente o instante em que acontece o encontro. Lembra que a gente resolveu muito exercício de calcular o instante que um móvel encontrava o outro? Então é exatamente esse aqui. E essa aqui é a posição do encontro. Então esse ponto aqui marca o instante em que o encontro acontece e aqui a posição em que o encontro acontece. Tá? Então, se eu tiver uma reta decrescente, eu sei que a velocidade é negativa, portanto o movimento é retrógrado. Se eu tiver uma reta crescente, sei que a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. Aqui a gente vai ter que ter duas habilidades, tá? A habilidade 1 é olhar para o gráfico, retirar a função, e depois, ou o contrário, olhar para a função e construir o gráfico, tá? Bom, essa é a análise da posição em função do tempo. Se a gente faz uma análise da velocidade em função do tempo, como a velocidade ela não varia com o tempo no movimento uniforme, o gráfico característico da velocidade em função do tempo para o movimento uniforme é uma reta paralela ao eixo do tempo, ou acima ou abaixo do eixo. Acima do eixo, notem, essa reta laranja aqui, ó, descreve um movimento com velocidade positiva. Então significa dizer que aqui eu tenho uma velocidade mais v. Aqui eu tenho uma velocidade positiva qualquer. Aqui podia ter um valor qualquer, tá? Eu estou querendo dizer que acima do eixo, essa velocidade aqui é positiva. Aqui notem, essa reta lilás, essa velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, eu vou representá-la aqui abaixo do eixo. Então aqui, menos v. Ou seja, se eu tiver que projetar, ou se eu tiver que fazer uma análise da velocidade em função do tempo no movimento uniforme, eu tenho que sempre construir uma reta paralela ao eixo do tempo, ou acima do eixo, ou abaixo do eixo. Acima do eixo, movimento progressivo, abaixo do eixo, movimento retrógrado. Aqui uma propriedade importante, tá? A propriedade aqui é a seguinte, olha. Aqui, ó, essa área aqui, ó, embaixo dessa reta aqui, ó, vou trazer para cá, ó, essa área, existe uma propriedade gráfica que é a seguinte, essa área do gráfico da velocidade em função do tempo, ela é numericamente igual à distância percorrida. Isso se o movimento for progressivo e vale também se o movimento for retrógrado. Em resumo, é isso que está aí na página lá 42 do livro, tá? Quero que vocês olhem, vejam esse vídeo, leiam essa análise que está lá na página 42 e 43 do livro de vocês, e aí a gente vai retornar para os exercícios no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Abraço do professor Erivelto, abraço do meu amigo Cavalinho aqui do Flamengo, e é isso aí, tamo junto, moçada.